meus amigos e amigas, aqui sou eu, Marcelo Falcão, servidor da comunicação aqui do Legislativo, e estamos começando mais um podcast Fala Catanduva. Eu estou apresentando juntamente com o nosso amigo, o jornalista Rodrigo Ferrari. Fala, Rodrigo. Olá, Falcão. Olá a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais da Câmara, pela Nova TV também, né? Ter o compacto do podcast. Sejam muito bem-vindos. E hoje, nosso convidado, vereador aqui do Legislativo, eleito no primeiro mandato. Ele já disputou a eleição, obteve 608 votos e nessa segunda tentativa ele obteve 1.215 votos. Ele se elegeu agora para o primeiro mandato. Ele é empresário, formado em administração de empresas com ênfase em marketing, publicidade e propaganda. Certamente ele vai dar uma aula hoje para nós. É o nosso querido amigo, é o vereador mais jovem hoje do Legislativo, com 31 anos. No nosso podcast Fala Catanduva. Fala, vereador Maurício Riva. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite para estar aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos. Então, a nossa ideia aqui é a gente fazer, não só tratar aqui da atividade parlamentar, né, do que as pessoas costumam ver no dia a dia, mas falar um pouco da trajetória também. E você, a gente sabe que eu conheço você da época que se fazia transmissão lá do Padre Oswaldo. Minha esposa trabalhou com ele lá na TV Imaculada, né? Fazia uma transmissão lá da Missa da Bênção, né? Eram vários programas. Tinham vários programas, né, que vocês faziam, né? E ela chegou a trabalhar lá com vocês, eu conheci nessa época. E antes disso, você já tinha uma atuação forte na igreja, né? Você sempre, desde criança, você sempre teve participação na igreja católica? Sim, Rodrigo, porque desde a minha bisavó, que eu sei, né? Talvez antes dela também, mas desde a minha bisavó, o engajamento na igreja sempre foi muito grande. Então, minha bisavó, no tempo dela, era muito forte alguns movimentos e pastorais na igreja, e ela sempre estava envolvida. Como que ela se chamava? Águida. Era a dona Águida. Daqui, de Catanduva. Ela veio da Bahia, aqui para Catanduva, mas ela passou quase toda a vida dela aqui em Catanduva. Teve todos os filhos aqui. Na verdade, eu acho que um dos filhos ela teve na Bahia e todos os demais aqui. E sempre foi muito engajada. E depois, por consequência, minha avó, minha mãe, e eu engajei também muito cedo na igreja. Eu tenho lembranças de quando eu era criança, sabe? Só flashes mesmo, de encontros da igreja com meu pai e com a minha mãe. Na época, meu pai e minha mãe participavam do início da renovação carismática aqui em Catanduva. E eu lembro em flashes. E, por conta disso, fui seguindo esse mesmo caminho. Sempre estando no meio, então o pessoal sempre te convida para um retiro, para um encontro, para alguma coisa. Você vai, aos poucos, você vai engajando por conta própria também. Então, foi assim, até os meus 15 anos, eu fui mais acompanhando meu pai e minha mãe, e dos 15 em diante, aí eu mesmo engajei no movimento. Qual foi o primeiro movimento, assim, que você se lembra de ter entrado da igreja? Que eu entrei mesmo por conta própria e participei foi o TLC. O TLC eu permaneci por 15 anos. Eu entrei com 15 anos de idade e saí com 30. É o de lideranças cristãs, Isso, né? Treinamento de liderança cristã. Eu só saí por ocasião também de eu ter casado, ter tido filha, e o grupo é para jovens, né? Então já estava na hora também de eu dar um próximo passo. Hoje eu sou engajado em movimentos para famílias dentro da igreja. Mas foi desde os meus 15 anos, então, que eu engajei em grupo de jovens, e a vida toda eu fiquei no TLC. Aí depois, nesse período aí, sem sair do TLC, fui coordenador diocesano da juventude na diocese toda de Catanduva. Então, eu posso dizer que eu fiz um trabalho com toda a juventude mesmo. Que aí, independente do movimento que era, do movimento de jovens que era, eu estava junto com eles, mas continuava no TLC como semanal, né? Algo que era toda semana mesmo que eu estava junto. Então, na igreja foi muito natural para mim. Foi muito natural desde de criancinha. E como que surgiu, assim, essa ideia, seu engajamento na política? Essa ideia de estar dentro também da política, de participar? Eu sempre gostei de estudar política. Desde da escola, no colegial, os nossos professores nos incentivavam a isso. Eu não sei se hoje ainda faz parte da grade, mas na minha época tinha matéria de geopolítica. E os professores sempre estimulavam a gente a saber atualidades, né? Então, eles levavam Você estudava onde? No colegião. Eu estudei no colegião minha vida toda. Fiquei 15 anos lá.
E os professores sempre incentivavam a estudar política. Então, os professores de história nos ensinavam o passado, os de geopolítica nos ensinavam aquilo que era atualidade. E o meu grupo de amigos passou a gostar muito. Então, os nossos assuntos eram futebol e política. Eram os assuntos que nós tínhamos ali com 15 anos, 16 anos de idade. Mas nunca com a intenção ou pensando em ser o político. Era só o estudo mesmo. E, na verdade, era um estudo de política da esfera mundial e federal. Não tinha estadual muito pouco e municipal nada. A gente não sabia nada do âmbito municipal. Então, nunca tinha tido nem esse desejo de vereança. Só que foram passando os anos e nós saímos da escola, mas esse grupo meu de amigos existe até hoje. A gente faz churrasco junto, ainda sai junto. E foram passando os anos e nós continuamos falando de política, de política, de política. E, ao mesmo tempo, eu continuei na igreja com as coisas que eu estava. Então, eu já tinha boa popularidade ali com meus 21, 22, 23 anos. E gostava muito de política. Aí os amigos começam. Por que você não sai vereador? Começa na brincadeira mesmo. Até quando a gente teve o Canto em Canto esses dias no recinto de exposições. E eu estava até comentando com o pessoal que estava comigo. Quantas vezes meus amigos não fizeram brincadeira por eu cumprimentar todo mundo? Chegava em FESIC, na nossa época tinha FESIC, né? Rodeio, enfim, algum evento. E ia cumprimentando todo mundo porque a gente conhecia muita gente. E os amigos sempre brincavam também. Você tem que sair vereador, você conhece todo mundo. Então, no começo era tudo brincadeira. Só que aí, quando eu tinha 24 anos, um amigo meu, ele virou pra mim e falou assim, vamos falar sério. Vamos tentar fazer você sair vereador? Eu falei, poxa vida, eu não tenho nenhuma experiência, nem tinha essa intenção e tão pouco conhecimento para isso. Só que fui levando a ideia, perguntando para um, para outro, o que você acha se eu sair vereador? Mas você já tinha feito faculdade na época? Eu já era formado já em administração de empresas, eu já estava na pós já fazia o MBA em marketing. Então, quer dizer que você já tinha já um pouco de, pelo menos, noção de como fazer, né? Já atingir o público, né? Na política não, Rodrigo. Não. Eu vou te explicar como que eu fiz a minha campanha. Quem conhece de campanha não vai acreditar. Eu não pedi voto individualmente para ninguém. Eu achava que isso incomodava as pessoas. Então, essa questão de visitar a casa da pessoa, ir até as pessoas, falar, eu tô sendo candidato. Eu não fiz. Eu fiz aquilo que eu achava na época que dava resultado. Então, rede social... Então eu postava... Foi em 2016. 16. Então, eu postava muita coisa em rede social. Na época, o Facebook era muito mais forte. Então, era muito Facebook. WhatsApp também, mandava muita coisa. Mas de fazer os encontros com as pessoas, sentar, conversar... isso daí eu não fiz. E hoje eu sei que isso é o básico da política, né? Então, é até muito surpreendente. Até quando... eu não ganhei as eleições de 2016, mas eu fui muito bem votado. E foi até surpreendente para mim, depois que eu fui entender o que era fazer uma campanha. Falei, nossa, ter 608 votos da forma que eu fiz campanha foi muito, porque eu não tinha noção nenhuma. Teve vereador lá que se elegeu naquela eleição com 600 e pouco, acho que com menos de 600 votos até. Eu lembro que tiveram alguns vereadores perto desse... O Gaúcho, por exemplo, foi 680, se eu não estou enganado. Então foi muito próximo, né? Sim. E qual que foi o grande problema, né? Como eu nunca tinha tido nenhuma experiência política e também não tinha nenhum político que me ajudava, né, na época, não tinha ninguém que me falava, olha, é assim, é assado, vai por esse caminho. Não, eu filiei num partido político, porque o partido entendeu que eu tinha uma boa expressão de votos, porque eu tinha engajamento em alguns públicos. Então, eu era bom pro partido para puxar voto. Essa é a verdade. Sim. Então, ninguém que chegou em mim e falou assim, nós vamos te ajudar para você ganhar a eleição. Nada disso. Era só, você tem voto, vem aqui pro partido que a gente tá precisando de voto. Então... Investimento, você chegou a fazer alguma coisa? Rodrigo, eu não me lembro o valor, mas foi com panfleto. Eu imprimi panfletinho para fazer a distribuição. Paguei o pessoal para fazer a distribuição, mas também acho que eram 4 pessoas que fizeram. E também só na última semana, nos últimos dias. E uma coisa ou outra de impresso também. Adesivo de carro, acabei fazendo alguns por conta própria. Santinho, acabei fazendo alguns por conta própria. Mas muito pouco mesmo. Eu não me lembro o valor, mas chutaria com certeza menos de 5 mil reais. Com certeza, com toda certeza. Acho que até menos de 3, para falar a verdade.
porque foi só material impresso mesmo. E até o material impresso, hoje eu entendo que ele era ineficiente. Fiz, mas do jeito que eu fiz não tinha muita eficácia, assim, vamos dizer. Então, até muito surpreendente essa primeira eleição nesse caso. Então, foi tudo, primeiro, no início ali, por brincadeira dos amigos, fui começando a levar a sério, procurei um partido, o partido me deu legenda, disputei. Depois que eu disputei e vi que eu tinha potencial de votos, aí eu comecei a levar a sério de fato. Aí essa segunda eleição eu já disputei ela sabendo o que eu estava fazendo. Até por isso que eu dobrei os votos, né? Você me perguntar, o que você fez no seu dia a dia para dobrar os seus votos? Nada, eu continuei fazendo tudo que eu estava fazendo normal. Mas a forma de disputar a eleição é que eu entendi algumas coisas básicas de uma eleição e coisas normais mesmo, como, por exemplo, visitar uma família para pedir o voto dela. Aproveitando a deixa da palavra família, depois a gente volta no assunto, no tema mais político, novamente, para falar de outras questões. Aproveitando que você falou a palavra família, me vem a pergunta, né? Até que para as pessoas saberem um pouco da sua vida pessoal. Quem é a sua família, pai, mãe, onde moraram, do que trabalharam? Aí você pode até fazer um resumo do início, essa sua trajetória, até a sua família hoje atual. Sim. Marcelo, meu pai, ele é até muito conhecido também na cidade, porque nós temos a padaria ali em frente ao Hospital Padre Albino. Então, muita gente conhece meu pai. Até quando eu saí candidato, tinha gente que achava que era meu pai que era o candidato, que é o mesmo nome. Nós dois chamamos Maurício. Então, o pessoal fala, é o Maurício da padaria? Mas é o filho, não é o pai. Então, meu pai é o Maurício, meu pai é empresário, vem também de geração em geração. Meu bisavô era, meu avô era, tudo de pequeno porte, tudo empresários de pequenas empresas. A minha mãe, ela se dedicou sempre a ser dona de casa. Então, a partir do momento que teve eu como filho, ela saiu do emprego que ela tinha na tipografia São Domingos e se dedicou a cuidado dos filhos, até porque depois, um pouquinho depois, tiveram mais 2, que são meus irmãos gêmeos. Então, você imagina, hoje eu tenho uma filha e eu sei a dificuldade que é ter um. Eu imagino ter 2 ao mesmo tempo, a dificuldade que não é. Então, minha mãe se dedicou ao trabalho em casa mesmo, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E hoje eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, Ana Letícia, e tenho uma filha de 1 ano e 1 mês, a Maria Cecília, que, graças a Deus, dá muito trabalho. Ele tava contando pra gente aqui antes de começar que ela já tá andando e já tá bem espoleta, né? Tá, bastante. Conta pra gente esse tempo. Você vê assim que ele tá com o braço meio encolhido. Como que foi essa história aí do braço aí? Ele participou de várias sessões aqui da Câmara com o braço quebrado. Conta pra gente como é que foi aí, que é um momento trágico. Né? Eu tava brincando com a minha filha, tava com ela no colo. Eu até agora não sei explicar como eu desequilibrei. Eu sei que eu desequilibrei e fui apoiar a mão. Quando eu apoiei a mão no chão, eu caí com o corpo em cima da mão e quebrei. E com a nenê no colo. Com a nenê no colo. Graças a Deus ela não caiu. Ficou bem, gente. Olha. A nenê, graças a Deus, ela tava... agora eu não me lembro quanto tempo faz, mas eu acho que ela tava com 7, 8 meses, então era mais levinha. Hoje já tá mais gordinha, acho que ela ia cair hoje. Hoje ela tá com 1 ano e 1 mês, quase 1 ano e 2. Mas por uma bobagem eu acabei quebrando. Tive que fazer, inclusive, cirurgia na mão. E ele participou de várias sessões aqui com o braço, com tipóia no braço, mas tava aí firme. Dava para votar, né? Dava. Partindo do início da trajetória da família, que eu fiz a pergunta, para a sua vida na sociedade, o estudo, o que você estudou, onde estudou, no que você se formou e também no trabalho. Então, queria que você fizesse esse resumo, assim, do seu início escolar, formação escolar e seu início no trabalho também, para a gente saber. Sim. Eu fiz faculdade aqui em Catanduva mesmo. É um orgulho que eu tenho de falar isso, porque muita gente despreza aquilo que nós temos na nossa cidade. E eu fiz faculdade aqui, na Fundação Padre Albino. Eu fiz administração de empresas. E só fazendo um adendo nisso, ô Marcelo, do preconceito que o pessoal tem com o que é nosso, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, estudar em Catanduva é um demérito. Eu mudei muito a minha visão quando eu fui prestar o vestibular da FIPA. Eu lembro que eu fui fazer, por fazer... Falei, nossa, eu vou lá, mas eu nem quero fazer a faculdade lá. E quando eu entrei, eu vi que tinha uma estrutura muito boa. É ali no São Francisco, né? Eu nunca tinha visto o prédio por dentro. E ele é até meio que discreto. Quem passa por fora não percebe muito que é uma faculdade ali, né? Se você não souber que talvez você passa na frente e nem vê. E quando eu entrei, eu vi a estrutura, eu achei fantástica. Passei na faculdade, decidi fazer lá, como eu tinha visto a estrutura muito boa. E o
os professores são excelentes, são maravilhosos. Me formei em administração de empresa e fazendo um paralelo também, a minha esposa, ela se formou na FAFICA. A estrutura física, na época dela, hoje já melhorou muito, mas na época dela não era tão boa, mas ela sempre falou muito bem dos professores da FAFICA. Então, eu tenho amigos que fizeram FATEC, que no caso é mais técnico, né? Mas também falam muito bem, hoje são ótimos profissionais. Então, o pessoal tem muito preconceito, eu já não. Eu tenho hoje orgulho de dizer que eu sou formado aqui na cidade de Catanduva. Esse curso que você fez, ele tem mais de 50 anos, né? Exato. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que começou ontem, né? Tem tradição e é muito legal a gente entender o porquê ele começou, né? Padre Albino, que fundou o curso de administração, e ele fundou o curso de administração para formar administradores do próprio hospital. Ele fundou de medicina porque ele não tinha os médicos que ele precisava e depois ele não tinha quem administrava as obras. Então ele criou a faculdade de administração para que as pessoas se formassem, para que pudessem prestar serviço nas obras. Então é um curso que tem uma tradição muito grande na cidade, é muito sério e hoje eu tenho muito orgulho de dizer, sou formado em administração de empresas pela Fundação Padre Albino, que é aqui da nossa cidade. E profissionalmente iniciei trabalhando nas coisas que já era da minha família já tinha empresas, então até foi muito bom para me ajudar na formação, mas depois eu acabei tomando um caminho daquilo que eu tinha mais gostado na faculdade. Eu gostei de 2 matérias muito assim na faculdade. Uma delas era economia e outra era marketing. Aí um dia eu conversando com a professora Silvia de economia, falei, professora, eu penso em fazer uma especialização em economia. Ela falou, olha, se eu te puder dar uma dica, vai para outro caminho que esse daí não dá dinheiro. Aí eu falei, não, professora, eu vou... Economia não dá dinheiro, imagino que dá, hein? E aí eu fui para a área de marketing. Na época, eu acabei fazendo marketing com ênfase em vendas, porque era a minha intenção na época fazer vender mais as empresas e tudo mais. Só que no meio desse caminho também da especialização em marketing, eu acabei descobrindo e gostando muito da comunicação digital. E comecei a ir por esse caminho da comunicação digital até montar o meu próprio negócio de comunicação, de transmissão ao vivo, de filmagem, enfim, o que eu faço até hoje, na verdade. E é uma coisa interessante isso aí, que quando vocês começaram a fazer trabalhar com esse tipo de transmissão, foi antes da pandemia, né? Vocês acabaram até foi uma coisa pioneira, porque depois todas as igrejas passaram a fazer isso naquele tempo que permaneceram fechados, né? Os templos. E vocês acabaram fazendo sendo pioneiros na coisa, né? Sim, quando eu comecei a prestar serviço lá na Paróquia Imaculada, o Padre Oswaldo ele já tinha uma TV lá, ela já tinha sido iniciada há algum tempo, não lembro quanto tempo antes de mim. Que ano você chegou lá? 2017, se eu não estou enganado agora. Acho que ele tinha começado uns 2 anos antes, né? 2, 3 anos antes. Já tinha um tempo, já tinha um certo tempo já que ele tinha começado. Eu não vou me lembrar agora quanto. Mas quando eu comecei a prestar serviço para ele, de fato, não existia ninguém, não tinha nenhuma referência. Tanto é que as nossas referências eram as grandes emissoras católicas, no caso, né? A gente ficava acompanhando Rede Vida, Canção Nova, TV Aparecida, porque era a referência que a gente tinha, não tinham outras que nós tínhamos contato. Tinha um ou outro, também era a nível regional, em algum estado ou outro que se encontrava, mas era muito pouco. E isso foi mudando com o tempo e, principalmente, mudou muito depois da pandemia. Depois da pandemia, mudou muito mesmo a questão de igrejas ter transmissão ao vivo. Eu conheci um cenário que eu não tinha contato nenhum em 2019, um pouco antes da pandemia, de igrejas evangélicas, que aí sim tinha um investimento muito grande, não em Catanduva não tinha, mas fora de Catanduva, em cidades maiores, São Paulo, Ribeirão, Campinas, Presidente Prudente, enfim, cidades maiores, tanto do estado de São Paulo quanto de fora, igrejas evangélicas sim já tinham um investimento muito grande. Eles investem mesmo nessa questão som, iluminação e transmissão ao vivo, é uma das que eles mais investem. Porém, depois da pandemia também, mesmo nesse público evangélico, mudou muito, cresceu muito, muito mesmo. Igrejas que eram pequenas começaram a fazer, além das grandes que melhoraram
as suas transmissões. Porque você pegar hoje, assim, se você tiver um celular com uma qualidade razoável, alguns equipamentos, você consegue fazer hoje um estrago, né? Coisa que antigamente era muito difícil você fazer, né? Sim, o pessoal sempre me pergunta sobre equipamento, né? Qual equipamento usar? Eu falo assim, depende do que você vai fazer. Tem situações que um celular, ele faz perfeitamente. Vou dar um exemplo para vocês. Quem entrar no meu Instagram vai ver alguns vídeos que são postados no meu feed, até nos meus stories. É tudo celular, porque eu não dependo ali nem de iluminação. O celular ele vai ficar ruim quando tem baixa luz. A não ser que você tenha um iPhone 14 Pro Max. Mas se você não tiver em baixa luz, ele sempre vai ser muito complicado você fazer uma boa imagem. E ele vai ser sempre muito complicado se você precisar de zoom. Se você precisar de zoom, ele vai ser sempre muito complicado. Porém, você está numa situação que você não precisa nem do zoom e você tem luz controlada de estúdio, o celular ele vai se virar muito bem. Então, isso possibilita que muita gente possa produzir conteúdo hoje. Já não é mais algo específico de uma emissora de televisão fazer um programa e também não precisa mais de uma produtora enorme, gigantesca para fazer a produção de algum vídeo, enfim, de alguma coisa. Falando da internet, eu aproveito para perguntar sua relação assim, com as suas publicações, com críticas, com elogios dentro da internet, no Face ou no seu Instagram. O senhor já teve alguma crítica assim, que te desagradou? Alguma opinião que era contrária, depois mudou? Tem alguma passagem que o senhor pode contar para a gente? Marcelo, de maneira geral, eu tive poucas pessoas que vieram até as mídias sociais para fazer algum comentário, alguma coisa. Porém, em alguns momentos aconteceu. Eu lido com muita naturalidade. Primeiro porque na internet todo mundo fala de tudo. Então todo mundo tem coragem de falar de tudo. E, em segundo lugar, porque eu sou uma figura exposta hoje, uma figura pública. Eu me coloquei nessa condição. Ninguém me obrigou a estar aqui. Então, quando você está ali, você tem que entender que vem um pacote junto, das coisas boas e das coisas ruins. Essa exposição, muitas vezes, é ruim. A exposição, muitas vezes, ela é prejudicial. Eu até brinco, né? Hoje eu não consigo mais... E olha que eu não sou um dos vereadores mais populares de Catanduva. Muito pelo contrário. Como eu sou novo, estou começando agora, eu até me considero entre os menos populares dos vereadores. Mas ainda assim, hoje eu não consigo em algum lugar e não ter pelo menos uma pessoa que me conheça. Então, essa exposição, ela às vezes é um pouco complicada. Porém, na internet, qual que é a postura que eu sempre adotei? Não ficar rebatendo ali nos comentários, nunca fiz essa bobagem. Porque aí você estimula mais ainda a pessoa a falar mais bobagem ainda. Quando eu tive problema com pessoas, eu sempre busquei no particular. E normalmente esclarece aquilo que a pessoa está falando. A pessoa, muitas vezes, ela cria uma opinião com base naquilo que ela ouve falar dos outros. E, às vezes, tem muita distorção naquilo que chega para a pessoa. Então, quando você esclarece, a pessoa fica até, às vezes, envergonhada. Porque ela fala assim, olha, eu achei que era outra coisa, não sabia que era assim, não sabia que era isso. Então, evito muito a discussão na rede social, porque ali, infelizmente, é terra de ninguém. Mas eu sempre busco no particular, conversar com as pessoas. Deixa eu te perguntar, até interessante que a gente se enveredou por esse caminho. Você falava que você tinha, desde a adolescência, um grupo de amigos, tem, né, até hoje, e que o assunto político era um dos principais. Provavelmente, vocês tinham uma noção lá formada do que era político, do que era atividade do político. Do político, lembrando também que todos nós somos animais políticos, né? Todo ser humano sempre onde tem mais de duas pessoas unidas estão fazendo política. Daí eu te pergunto, depois que você se tornou vereador, se elegeu, mudou muita noção que você tinha? E uma outra coisa que eu queria saber, quando você foi candidato, você era Maurício Ferreira, né? Exato. Eu queria saber a razão da mudança. Vamos lá. Primeiramente... sobre o que mudou, né? Depois que eu fui eleito, tudo. É muito diferente você estar de fora, principalmente de fora da forma com que eu estava. Como eu disse anteriormente, eu nunca tive envolvimento político com nenhum grupo político. Eu nunca tive nenhum padrinho político, ninguém que me ensinasse os bastidores, como funciona. Então, qual que era o meu conhecimento político? Jornal, revista, rede social, televisão e estudo de algum livro. Era esse o envolvimento que eu tinha. Então, quando você vem para a prática da política, muda 1000%. Eu vou dar um exemplo até
de coisa bem básica, do dia a dia nosso mesmo aqui, para ficar fácil o entendimento de uma coisa que mudou. Quando eu estava de fora, eu via muita gente criticando vereadores que ajudavam na isenção de IPTU das pessoas. Eu falo assim, esses caras fazem isso daí só para pegar voto do povo, não sei o quê. Hoje eu já entendo que pode até ter a pessoa que faça isso, mas que na grande maioria das vezes é o munícipe que pede. Porque o meu gabinete nós temos uma postura que é a seguinte, nós divulgamos que tem isenção de IPTU, quem tem direito. Se a pessoa nos procura, nós explicamos como ela faz. Então, vai na prefeitura, tal documentação, em tal lugar. É natural que muita gente fala assim, mas você não pode fazer para mim, me ajudar? No sentido de, você não consegue imprimir para mim, fazer? E você vai falar não para a pessoa? Como que... Isso todos os vereadores, os 13 fazem isso. Então, por exemplo, é uma coisa que antes de fora, é bem básico o exemplo, mas de fora eu criticava muito e hoje eu entendo. O político que acaba auxiliando e ajudando um pouquinho mais. Não é por interesse em voto, sim, é para atender mesmo uma necessidade da pessoa. Porque se não fizer, a pessoa não vai conseguir ter aquele direito básico dela, né? É uma burocracia, sim, né? E da questão, por que a mudança do sobrenome no meio do... Não no meio, né? Mas no decorrer do mandato? Como eu disse agora há pouco, eu sou um dos menos conhecidos por ser um dos mais novos. E aí eu dei uma sorte enorme, né? Eu encontrei aqui na Câmara Marquinhos Ferreira, que desde quando eu sou criança eu ouço falar o nome dele na política. Então, eu nasci em 92. Ele deve ter começado a se envolver na política. Você sabe, porque melhor no final de 90, início de 2000. Acho que foi em 96 a primeira candidatura dele, não foi? Foi. Ele contou aqui pra gente aqui na outra. Mas foi nos anos 90. Você tava ainda aprendendo a falar. Eu nasci em 92. Então, você imagina, se ele nasceu em 96, eu tinha 4 anos. Então, é um nome muito conhecido na cidade. Se a gente olhar para o político, né, do ponto de vista do marketing, é uma marca. É uma marca forte. É uma marca que tem nome forte, tem uma expressão na cidade. E, por outro lado, tinha o Maurício Gouveia. Então, eu dei essa sorte de ter um com o meu nome e um com o meu sobrenome. E o Maurício também tem uma popularidade. Como ele não está na política há tanto tempo, mas ele é mais... Ele faz algumas opiniões mais incisivas e tudo mais. Então, os vídeos dele rodam, as fotos dele, o nome dele roda. Então, eu falei assim, eu tô no meio dos dois... E as pessoas me confundem com os dois. Mas com o Marquinhos, por exemplo, como cheguei aqui tinha um vereador com o mesmo nome, eles colocaram, os próprios vereadores começaram a me chamar de Mauricinho Ferreira. Aí que lascou tudo mesmo. Porque aí ficava Marquinhos Ferreira e Mauricinho Ferreira. Ao ponto de jornal, eu lembro que o Peneira Fina algumas vezes confundiu os nomes. Então colocava lá Maurício Ferreira do PT. Então, sabe, confundir quem era o vereador, qual que era o vereador. Eu imagino que até no dia da eleição, porque tem a listagem com os nomes, algum eleitor deve... Não lembro o nome dele. É Ferreira o sobrenome. Talvez pegou o Ferreira, votou no senhor, talvez pegou o Marcos. Ou vice-versa. Vice-versa. Um voto foi para lá, outro foi para cá. Deve ter perdido algum voto aí. Mas aconteceu, né? E além da imprensa, que muitas vezes confundia... a prefeitura, cara, para responder requerimento. Quantas vezes o Diego, que é assessor do Marquinhos, ele ia no nosso gabinete e falava, pessoal, eu procurei lá no nosso arquivo lá, a gente não perguntou isso para a prefeitura. Foram vocês? Aí a gente olhava os nossos registros, tinha sido a gente. Então, Meu Deus. Era isso. Então, aí chegou um ponto que eu falei assim, não, eu vou ter que mudar, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu mudei para o Riva. Me ajudou muito, não resolveu 100%, porque ainda tem um vereador com o mesmo nome, mas com a questão do Marquinhos, por exemplo, resolveu, porque ficou Maurício Riva, ficou bem diferente. Agora, com o governo tem o que eu fazer, eu não vou mudar meu nome, né? Então... Mas é interessante essa história, assim, a política é isso aí, né? Tem que ir se adaptando, né? Acho que o Riva fica bem agora, o sobrenome. Vereador, no momento da sua segunda campanha, falo assim do que você apresentava, as propostas, projetos, tem conseguido implementar aquilo que o senhor apresentava para os seus eleitores? Hoje já estamos aí no 3º ano de mandato. Você lembra algo que o senhor estava sempre propondo e está sendo implementado no momento atual? Marcelo, para minha campanha eleitoral, eu, graças a Deus, adotei uma postura de prometer pouco. Porque eu ficava falando assim, uma das coisas que o político faz depois de dar muito errado, ele promete um monte de coisa na campanha e depois de eleito ele não consegue cumprir. Então eu falei assim, eu vou seguir o caminho contrário. Então, promessas, eu fiz muito pouco de promessa de campanha. Eu fiz algumas propostas.
Então, algumas propostas que eu fiz, depois que eu cheguei aqui, eu vi que elas eram inviáveis ou que eram viáveis, mas não dependia de mim como vereador, dependia do executivo exclusivamente. E se não tiver o poder executivo que queira fazer, você como vereador você vai ficar só falando. Mas uma das linhas que eu gostaria de seguir, que era representando aquilo que eu acredito, né? Eu não misturo, tanto é que vocês nunca me viram fazendo uma fala na tribuna, misturando política com religião. Porém, os valores que eu carrego, que vieram de uma formação religiosa, eu carrego e trago aqui para dentro. Então, como, por exemplo, algo que eu acredito que é a defesa da vida. Sempre foi algo que eu acreditei, sempre foi algo que dentro da igreja nós pregamos. E hoje eu consegui trazer para a vida política, sem misturar com religião. Nós não fizemos isso, é uma questão mais da organização da sociedade civil em si para a defesa da vida. E a defesa da vida de uma forma bem ampla, que é aquilo que eu acredito. Desde a concepção no ventre materno até a sua morte natural. Então, a defesa da vida integral mesmo, como um todo. Até nós estamos organizando para que esse ano aconteça, de fato, essa semana em defesa da vida, já que ela é em outubro. E nós criamos em outubro do ano passado, então ainda não teve nenhuma edição. Então, esse ano vai ser a primeira. Nós estamos organizando para que tenha a defesa da vida em todos os âmbitos. Então, por exemplo, um idoso, até falando um pouco aqui de uma verba que nós conseguimos para o município, de 200 mil para assistência social, né? Veio para custeio social essa verba. Nós enviamos para 2 asilos da cidade. Isso é o cuidado com a vida. Quem que foi o parlamentar que encaminhou? Henrico Mizazzi. Ele era deputado federal. Como o mandato de deputado federal acaba em março, embora ele não tenha sido reeleito, ele conseguiu em fevereiro desse ano enviar mais uma verba impositiva para nós de 200 mil para custeio social. O Henrico Mizazzi, através do intermédio, nós temos muita amizade com o Reinaldo Augusto, que infelizmente não foi reeleito deputado também, porém foi 4 mandatos de deputado estadual. Por intermédio dele, nós chegamos até o Henrico, conheci o Henrico por causa do Reinaldo, e o Henrico enviou esses 200 mil para custeio social e nós destinamos para 2 asilos da cidade, 100 mil para cada asilo. Então, essa é uma defesa da vida. Ali, nesses asilos da cidade, embora sejam particulares, tem vagas que são do poder público. O poder público não tem um asilo próprio, ele vai lá e compra as vagas. Pode falar quais são os 2? Pode falar o nome. Os 2 asilos, um é o Recanto Nosso Lar, ali na Rua Teresina. Que é o do Lino, né? Isso, do Lino. Lá o trabalho deles, de todos os asilos, na verdade, é um trabalho muito bonito, mas deles ali tem um a mais. Eles cuidam apenas de mulheres e com Alzheimer. O dele hoje é uma instituição da área da saúde mesmo, né? Pessoas que não conseguem. A família, assim, só se ela tiver uma estrutura muito grande para poder cuidar. Imagina, cuidar de um idoso já é muito difícil. Com Alzheimer, então, é muito mais. Então, existem muitas famílias carentes, famílias em vulnerabilidade, que não têm a mínima condição de fazer o cuidado desse idoso. Então, o asilo está à disposição para isso. E nós enviamos 100 mil, então, para o Recanto Nosso Lar. Os outros 100 mil nós enviamos para o Recanto Monsenhor Albino. Que também tem um trabalho lá nessa área, né? Interessante. Tem também. Então, é uma forma de defesa da vida, por exemplo. Então, é uma coisa que eu consegui trazer daquilo que eu já acreditava, daquilo que é base da minha formação, que eu trouxe para dentro da política, conseguimos transformar em lei, e agora estamos fazendo todo um movimento, organizando, para que venha a ter a prática mesmo aqui na cidade de Catanduva. Aproveitar, então, que está falando de destinação de recursos, que são de emendas, né? Além desse valor, tem outras emendas que você pleiteou, que teve aí a sua atuação, que você conseguiu. Aí eu queria que até que você destacasse, né? Esses valores e para onde foram destinados. Ou se tem também alguma emenda que o senhor já está promovendo, já está intermediando também. Sim, pedindo emenda a gente está todo dia, porque precisa muito, duro é conseguir. Mas verbas que já vieram. Em 2021, nós conseguimos uma verba de R$500 mil, também com o deputado federal o Henrico Mizazzi, nos enviou R$500 mil, era verba impositiva também, então uma verba que de fato chegou no município. Essa é aquela do centro. Isso, a verba ela veio do Ministério do Turismo de Brasília para a Coordenadoria do Turismo aqui de Catanduva. E o que acontece? Quando chegou aqui, nós sentamos com o pessoal da prefeitura e falamos assim, olha, nós conseguimos a verba, ela vem para turismo, o que nós podemos fazer para turismo em Catanduva com R$500 mil? É uma verba expressiva, principalmente para turismo. E aí nós descobrimos que a Rua Brasil, ali da altura da Cuiabá até aqui na Avenida no Rio, incluindo a Praça da República, são considerados ponto turístico de Catanduva. Então pode ser feito investimento com verba do turismo ali.
E é por isso que foi dado início à revitalização da Praça da República e, posteriormente, vai fazer a revitalização da rua. Porém, eu sou muito justo quando eu apresento, e eu apresento na minha prestação de contas, eu estou visitando muita gente prestando contas no meu mandato, eu sou muito justo em dizer, deu início na obra, mas não paga nem metade da obra. Então você não vai reivindicar a paternidade, né? Entre político é muito comum reivindicar essa obra, eu sou o pai. Você é um dos pais. Nós colaboramos para que fosse dado o start. Não tinha nenhum planejamento até aquele momento para ser feita essa revitalização. Foi a partir dessa verba que veio a provocação para que fosse feito. O padre gostou da ideia na época, nós procuramos ele. Ele tinha que fazer uma contrapartida de mais ou menos 300 mil, se eu não me engano, para Brasília liberar o valor. Então, de bate-pronto, ele falou, não, se a contrapartida é essa, já está certo. Pode dizer que... Essa contrapartida, gente, é assim, ó, se a obra custa 800 mil, veio 500 mil, a verba federal paga 500 mil e a prefeitura tem que entrar com 300 mil a mais na obra para complementar o valor. Exato. E isso ele já de bate-pronto falou, não, se o problema é a contrapartida da prefeitura, tá tudo certo. Só que depois eles foram fazendo os estudos deles ali do executivo e foram vendo que tinha que reformar muito mais coisas. Como, por exemplo, eles vão fazer todas as ligações de água e esgoto ali da Rua Brasil, eles vão mexer. Então, até que os comércios ali da Rua Brasil, dessa altura, né, da Cuiabá até a Avenida São Domingos, só nesse trecho, eles estão todos ali tendo que encontrar onde que é a saída de esgoto deles, porque muitos prédios eles são muito antigos. E às vezes o dono do prédio atual não é o dono desde quando foi feito o prédio. Sim. Então, eles estão tendo que se readequar, porque vai fazer toda a revitalização, inclusive na parte subterrânea. Então, foram coisas que foram vindo depois. Hoje a obra ela já está licitada em, se eu não me engano, 7 milhões. Então, deu start com os 500 mil, mas hoje já está em 7 milhões e pode ter os aditamentos de contrato e outras coisas no meio do caminho que pode até aumentar o valor da obra. Então, eu sou muito justo a dizer, a obra não é minha, não fui eu que consegui toda a verba, mas a verba que iniciou toda a obra foi por conta dessa verba do Henrico Mizasi, de R$500 mil. Tem uma questão que você estava falando aí, sempre procurar verbas e tal. A gente teve nos últimos anos Primeiro teve um fluxo, depois um contrafluxo. Na eleição anterior, a gente teve figuras mais de expressão nacional que acabaram tendo uma votação muito grande e se elegeram, assim, e você tinha poucas pessoas de expressão regional. Mas, assim, nessa última eleição voltaram alguns nomes, surgiram outros nomes aí que têm uma atuação mais regional, mas... O que você acha, assim? Como que está a interlocução? Você tem mantido a interlocução? As pessoas com quem você tinha, por exemplo, interlocução lá, que era o Reinaldo Augusto, não se elegeu, e Henrico Mizasi aí também não se elegeu. Você tem mantido interlocução com outras pessoas que são próximas a eles, tal? O que você tem feito para tentar conseguir as emendas? Inclusive, já é uma outra verba que nós conseguimos esse ano, de mais 200 mil para infraestrutura. Nós conseguimos com o deputado estadual Rogério Santos. É o primeiro mandato do Rogério. O Rogério ele estava como vereador na cidade de Osasco. Ele já tinha um mandato completo, estava no segundo mandato dele e interrompeu o segundo mandato para assumir como deputado estadual. Então, por exemplo, com o Rogério nós já conseguimos esse ano, se eu não me engano foi abril desse ano, nós conseguimos mais 200 mil de infraestrutura com o Rogério. Então, o caminho ali, sempre quem nos ajuda é o Reinaldo. Até por isso que eu fiz vou dar uma honraria para o Reinaldo como cidadão catanduvense, porque embora muitas vezes as verbas não vieram do gabinete dele, foi sempre por intermédio dele. Então, ele sempre nos ajudando a entrar em contato com o Henrico, agora em contato com o Rogério. Então, ele vai nos ajudando a conhecer os deputados eleitos que vão nos mandando verba. Então, eu tenho uma certa facilidade de alcançar os deputados nesse sentido. O problema é que as verbas impositivas, principalmente, né, são limitadas para os deputados. Então, eles têm que atender um número muito grande de municípios. No estado de São Paulo, se eu não me engano, hoje nós estamos com 647 municípios. 45. 45? 645. Alguém me falou 47 do dia. Eu também tinha informação de 45 do IBGE, mas a pessoa falou 47. Mas, enfim, 645 municípios. Imagina um deputado que roda o estado. É até um problema hoje no Brasil, na minha opinião, deveria ser voto distrital. Deveria dividir em distritos o estado, enfim, para a votação ser mais regionalizada. Facilitaria muito para o eleitor e até para o político também. Não precisaria rodar o estado para fazer campanha.
Então, como ele roda muito, depois ele tem que também ajudar todos. Aumenta um custo de campanha também lascado. Né? O custo de campanha fica altíssimo. Imagina rodar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, as pessoas não têm essa noção. Mas o estado de São Paulo, se você for olhar bem, é um país praticamente. Em tamanho de território e população. Não é um estado pequeno, é muito grande o estado de São Paulo. Se eu não me engano, acho que são 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo. É muita gente. É praticamente um quarto do Brasil mora no estado de São Paulo. Então, regionalizar, né, fazer o voto distrital ajudaria muito. Mas como não tem essa realidade, então o deputado tem que rodar o estado todo. E depois ele tem que atender o estado todo. Então, conseguir verbas é difícil por conta disso. Por isso que eu falei, nós pedimos muito, mas conseguir, às vezes, não consegue. Uma das verbas que nós estamos pedindo, e aí depende do governo estadual, e também é um pedido bem ousado da nossa parte, por exemplo, fazer uma quadra coberta na ETEC, no Elias Nechar. Lá eles não têm, é muito precário mesmo a quadra que eles têm. Até ontem, acho que essa semana estava tendo interclasse lá. É muito ruim a quadra, então nós estamos tentando pleitear. Porque então, se chove, né, atrapalha. Se tá aquele solão também, exato. Desmaia né? Falcão, ele quer testar criar aqui, vamos, porque a gente está já se encaminhando para o final já. Antes de fazer aqui. A conversa boa, rende. Eu ia fazer uma pergunta surpresa, né? Mas para complementar aqui as informações da atuação do vereador, eu queria deixar até o vereador à vontade para ele falar sobre os projetos que ele apresentou nesse período, que você destacasse 1, 2 ou 3 que você acha que foi importante, que você apresentou e que foi aprovado, foi implementado, tá bom? Sim. Um deles, o primeiro projeto assim, que tem uma importância maior que nós apresentamos logo em 2021, foi aprovado por unanimidade aqui pela Casa, foi a criação de uma feira de antiguidades. Essa criação dessa feira, ela foi muito para gerar lazer e entretenimento mesmo para a população. Então, nós temos um público que gosta muito da questão de antiguidades. Nós temos 2 amigos que conhecem muito dessa área, eles têm, inclusive, uma loja aqui na cidade, e eles nos falaram, olha, nós frequentamos muitas feiras na região. Inclusive, até dando o nome a eles, que eles merecem, foram eles que fizeram a provocação para que fosse criado o projeto de lei, que é o Dr. Simval Banhos, já foi presidente nessa casa, inclusive, e o Fernando Banhos, filho do Dr. Simval. Os dois, eles gostam muito de antiguidades, acompanham muito, e o doutor um dia chegou em mim e falou, Maurício, eu vou para feiras muito grandes, fora aqui da nossa região. Aqui tá na região, tem Rio Preto, ele fala muito de uma feira de Bauru, dá mais de 5 mil pessoas por semana. Acho que é a Feira do Rolo, se eu não estou enganado. Isso, eles chamam de Feira do Rolo. Então, lá eles começaram todos com antiguidades, dessa forma, e as feiras deram muito certo. É lógico que são feiras muito tradicionais, é por isso que são tão grandes, aqui está só começando, mas foi uma feira que é uma criação de uma lei para a criação da feira que eu destaco. Porque eu acredito que se eles agora na comissão, né? A minha parte de criar a lei foi feita, montar a comissão, eu ajudei na montagem, mas a execução agora é da própria comissão, até porque eu não posso entrar nessas comissões, minha obrigação é fiscalizá-las agora. Mas eles vão desenvolvendo a feira e eu tenho certeza que vai ser uma feira que vai ter uma relevância aqui para a nossa cidade e para a nossa micro-região. Outra lei que eu destaco é o tombamento ali da Capela do Padre Albino. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, é uma questão religiosa. Não é. É histórico-cultural. Padre Albino, eu brinco sempre que ele é o catanduvense, entre aspas, mais importante que nós já tivemos na nossa cidade. É claro que ele é português e tudo mais, mas para a cidade de Catanduva, quando nós olhamos o início da história de Catanduva e a história de Padre Albino, são 2 coisas que se confundem. Tem 1 mês de diferença, né? Então, Padre Albino basicamente ajudou no desenvolvimento da cidade a um ponto que eu não sei se os catanduvenses têm a dimensão do que foi Padre Albino para a cidade. E essa capela, ela fica ali na Rua Maranhão, no hospital mesmo, mas ela é externa ao hospital, no mesmo quarteirão, no complexo do hospital, porém a entrada pode ser feita ali pelo acesso da Rua Maranhão. O que acontece? Ali era o dia a dia de Padre Albino. E numa questão religiosa, Padre Albino ele já é considerado venerável. E corre um processo dele no Vaticano para ser considerado beato. Pelo que nós conversamos com os padres aqui da diocese que acompanham esse processo de beatificação, é um processo de beatificação que existe uma tendência muito grande em ele ser beatificado. Então, quando nós olhamos para esse cenário, nós podemos ver um futuro turismo religioso local. Eu não acho que vão vir pessoas do Brasil inteiro para visitar, do mundo inteiro para visitar, mas com certeza a nível regional vai, porque nós temos
poucos beatos na região aqui de Catanduva, no estado de São Paulo. Então, seria algo muito relevante. Então, a preservação da capela ali é uma preservação histórico-cultural e até para um turismo futuro, turismo religioso, muito importante. Outro projeto de lei nosso é o Dia do Nosso Tour, a Semana da Defesa da Vida, que eu já citei. Agora, recentemente, é um projeto que eu me orgulho muito de ter feito. Foi o meu bispo, o bispo que me crismou, Dom Antônio Celso. Ele também teve uma importância muito grande aqui para o desenvolvimento da Igreja Católica na nossa cidade, na nossa região. É um bispo que começou a diocese, ele que deu start na diocese de Catanduva, foi o primeiro bispo. E hoje nós conseguimos denominar uma avenida. A avenida, inclusive, vai ter uma importância muito grande. Ela vai desafogar um pouco aquele fluxo de carros do Nova Catanduva, do Imperial. Vai ser criada uma avenida que vai dar a ligação direto ali no Nova Catanduva 3. Então, fizemos a denominação. Então, acho que os que eu destaco mais... Foram 10 projetos de lei nesses 2 anos e meio. Os que eu destaco mais são esses. E é claro que a gente vai poder estar falando sobre outros projetos em entrevistas em outros momentos. Então, para a gente fugir um pouco do assunto político, falar um pouco mais de questões pessoais, a gente vai fazer hoje aqui uma pergunta surpresa. Tem algumas palavras aqui que eu fiz aqui na lista. E aí o vereador fala, aí o número de 1 a 10 vai sair uma palavra aqui, e da palavra eu faço uma pergunta para que você possa falar a respeito. Preparado aí, vereador? Preparado. 1 a 10, qual número o senhor escolhe? 7. 7. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Amizade, vereador. Amigo. Você tem algum amigo, alguma pessoa que você tem uma grande amizade? O que você pode falar para a gente sobre a amizade, vereador? Marcelo, muito interessante essa palavra. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Como eu disse aqui no começo, dos meus amigos de infância, que nós gostávamos muito na escola, de falar de política. Eu sou uma pessoa que gosto de ter muitos amigos e preservo aqueles que são mais antigos, né? Então, eu tenho muitos amigos desde a minha infância, minha passagem pela escola, faculdade, até hoje, porque a amizade ela é algo a ser muito, muito cuidado, muito preservado. Eu conheci muita gente boa nessa vida, que muitas vezes não eram membros da minha família, mas é como se fossem. São pessoas que em muitos momentos me ajudaram, estiveram juntos, são aqueles que a gente fala, são irmãos que a vida me deu. Eu só não vou citar o nome de nenhum, porque, olha, eu sou muito abençoado por Deus de ter muitos. Então, citar o nome de um ou dois vai magoar alguém. Mas, já que tá aqui até no nosso espaço aqui, tem um assessor seu que está aqui acompanhando a entrevista, que é um grande amigo nosso aqui, a gente se cumprimenta, né? Até apresenta ele, pode ficar à vontade aqui. Isso, hoje nós temos... Ele vai ser o símbolo da amizade aqui, então. Sim. Hoje na nossa assessoria nós temos a alegria de ter o David. O David é esposo da Larissa, pai do Lorenzo, são irmãos para nós hoje. Hoje eu falei que eu saí dos grupos de jovens porque fiquei velho, né? E casei, tive filhos. Engajei em pastorais de família. O David, inclusive, faz junto comigo parte de uma equipe de Nossa Senhora, que é um movimento da Igreja Católica também. Então, nós estamos sempre juntos. E é uma alegria ter um amigo junto conosco no nosso dia a dia, né? Então tá bom. Tá partindo pro final? A gente, infelizmente, tá, gente. Porque senão a gente fica aqui até amanhã. E tá boa a conversa. Mas eu acho que é isso, né? Mostramos um pouco aqui da trajetória do Maurício, um pouco do que ele pensa, tal. Além daquilo que a gente vê lá na tribuna, no dia a dia porque é sempre uma coisa que é mais rígida, que é aquela formalidade, né? Você já se acostumou com essas formalidades aí da Câmara? Agora sim, no começo você fica muito perdido. Aí depois de 2 anos você vai acostumando. Bom, então caminhamos aqui para o final do nosso podcast Fala Catanduva, mas o vereador ainda vai falar mais um pouquinho, porque eu vou abrir o espaço aqui para você fazer a sua consideração final. Nesse momento você pode fazer seu agradecimento, relembrar alguma situação, alguma questão, fazer algum convite para algum evento. Fica à vontade. Fala, vereador Maurício Riva. Bom, primeiramente agradecer então Marcelo, Rodrigo, por a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado do podcast. Aqueles que quiserem, necessitarem, podem entrar em contato diretamente comigo para tirar alguma dúvida, pedir alguma coisa. De repente, alguma coisa que eu falei aqui ficou dúvida, ou de repente até despertou alguma ideia, alguma necessidade, enfim. Pode entrar em contato conosco. Eu sempre passo o número do meu próprio WhatsApp, é o 17 997 47 2062, e também as minhas redes sociais, Maurício Riva. Tanto me procurar no Facebook quanto no Instagram como Maurício Riva, já vai me encontrar e eu sigo à disposição. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador. Sucesso aí na sua trajetória. Agradeço ao Rodrigo Ferrari, nosso jornalista. Nossa equipe hoje completinha, Jean, Vini,
ao David aqui da assessoria. Agradeço a você que está nos acompanhando. Esse foi mais um podcast Fala Catanduva, que fica por aqui. E para você queira saber mais informações do nosso Legislativo, pode acompanhar nossas redes sociais, Câmara Catanduva. Tchau, gente. Até a próxima.